Não é mesmo? Agora, mudando de assunto, olha só. A Câmara aprovou ontem o texto base da MP da liberdade econômica. O governo diz que a proposta visa reduzir a burocracia e dar mais segurança jurídica às atividades econômicas. Tem regras até para trabalho ao domingo. Isso muito nos interessa, né? Os deputados vão analisar os destaques hoje e depois o texto segue para o Senado. Mas para a gente entender do que se trata essa medida provisória e como é que ela vai interferir na nossa vida, está aqui comigo a advogada Paula Duarte Tavares Rodrigues, que é da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Se você tem alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp, que é novo, hein? Anote aí o número, é o 3201-7700. É um número fixo mesmo, mas é o nosso WhatsApp. Anote, 3201-7700. Boa tarde, bem-vinda, minha querida. Boa tarde. Vamos começar, então, falando assim, ponto a ponto, o que traz de mudança essa medida provisória? Vamos sim. Então, vamos lá. Vamos começar com esse trabalho aos domingos, que eu acho que interessa muita gente. O que mudou com relação a isso? O que pode mudar, aliás, com relação a isso? Na verdade, agora, nenhuma profissão mais... todas as profissões agora, elas podem ter trabalhos aos domingos. Antes, a lei previa que esse trabalho deveria ser... As folgas deveriam ser preferencialmente aos domingos. Agora, não existe mais isso. Desde que haja um domingo de folga a cada 4 semanas, os trabalhos podem ser realizados aos domingos e feriados, sim. Pois é, mas aí com relação, por exemplo, a essa questão dos feriados, hoje em dia a gente sabe que tem um valor maior, né? O trabalhador que trabalha no feriado, você ganha um adicional, tem um valor maior do que um dia comum de trabalho. Fazendo essa modificação aí, significa que o trabalhador vai trabalhar no feriado e vai ganhar como se fosse qualquer outro dia da semana? Não vai ter esse adicional? Na verdade, os feriados, eles eram pagos em dobro, o dia dobrado, o dia valia 2, né? O domingo e o feriado. Agora, desde que o empregador conceda uma folga compensatória, ele não precisa mais pagar em dobro. Como assim seria essa folga compensatória, então, para a gente entender? Porque, por exemplo, a pessoa trabalhou no feriado. Se a empresa quiser me dar um outro dia da semana que não é feriado, ou seja, que não vale dobrado, tá valendo? Tá tudo normal? Sim. E aí, então, essa folga é uma perda para o trabalhador. Sim, essa folga ela precisa ser dentro da semana. Dentro de um período de 7 dias tem que ter uma folga compensatória. O que é prejudicial ao trabalhador, porque antes ele, além do feriado, ele ainda tinha uma folga na semana. Eu vou te dar um exemplo. O trabalhador trabalhava de segunda a sábado, tinha o domingo de folga, na quinta-feira foi um feriado. Ele folgaria na quinta-feira e teria o domingo. Agora não, agora ele só teria, em tese, a folga na quinta-feira. Mas isso não está ficando bom para a gente não, hein? Agora tem uma mudança também para o trabalhador que tem, digamos, um salário mais interessante, um bom salário a partir de 30 salários mínimos. 30 salários mínimos. Isso. O que mudou com relação a isso? Bom, a partir de agora, com essa medida provisória, aquele empregado que recebe mais de 30 salários mínimos, ele não está mais amparado pelas leis do trabalho. Desde que esse contrato seja feito, amparado por advogados, o contrato entre a empresa e o empregado, ele vai obedecer às leis do Código Civil, que não são protecionistas, não amparam o trabalhador como a CLT ampara. Só uma observação, todos aqueles direitos que o empregado tem, com relação a férias anuais remuneradas, 13º, jornada de 8 horas diárias, dentre outras que estão previstas na Constituição, estão mantidas. Mas as peculiaridades das leis trabalhistas... Dá uns exemplos pra gente, por favor, pra gente... Por exemplo, a questão da remuneração de uma hora extra, por exemplo, ou a questão de entabular o horário de trabalho de determinadas profissões... Essas particularidades, dependendo de algum caso, serão assistidas pelo Código Civil. Então, não vai ser um contrato de trabalho dentro da CLT que é mais protecionista. Certo. A gente aproveita, então, para falar já do ponto eletrônico. O que muda? Porque hoje, se eu não me engano, o empregador que tem até 10 funcionários, ele já tem que estipular, fazer um registro do ponto. O que muda agora? Bom, na verdade, antes era da forma como você falou. A partir de 10 funcionários, a obrigação da empresa de ter um registro de ponto. Agora não. A partir de 20 funcionários, esse ponto pode ser manual ou eletrônico. É prejudicial também para a empresa, para o empregado, porque numa situação de uma ação trabalhista posterior, quando a empresa tinha mais de 10 funcionários, ela que tinha que apresentar esses registros de ponto. Agora não, agora o empregado vai ter que fazer prova disso, dessa jornada.
Então ele tem que provar agora que ele está trabalhando ali, porque se tiver qualquer problema não está oficial lá. Sim, principalmente pela questão da hora extra, porque é por causa para empresas menores, o empregado pode ter um pouco de problema, então. Sim, para comprovar o quanto ele trabalhou, sim. A gente também tem a questão da carteira, né? A carteira de trabalho eletrônica. Como é que vai ser isso? Bom, a partir de agora as carteiras não vão ser mais físicas, aquele documento, aquele livrinho que a gente tem que faz todas as anotações. A partir de agora essas carteiras vão ser digitais, bastando apenas o CPF do empregado para constar todas as informações lá. Então, em apenas alguns casos específicos, onde tiver autorização, essas carteiras vão ser expedidas de forma física. Isso a gente pode ver como algo bom. Assim, isso dá para ver como algo positivo? É uma modernidade, mas a gente tem a questão, por exemplo, do fim do e-social, que traz um prejuízo, porque a gente não tem mais a Previdência fiscalizando esses contratos de trabalho, como era antes com as emissões das guias do e-social. Que agora vai ficar tudo digitalizado, tudo então, no sistema digital. Então, o e-social, como é que é? Vamos falar o que tem na mudança do e-social, então? O e-social agora ele vai ser extinto. As empresas não vão mais preencher aqueles formulários e encaminhar para a Previdência Social fazer as devidas fiscalizações. Agora vai ser tudo online, mas sem o Instituto do E-Social. O próximo ponto é atividade de baixo risco. Tem alteração com relação a isso? Tem sim. O que acontece? Agora, essa medida provisória... Para as pessoas entenderem, gente, atividade de baixo risco, sei lá, sapateiro, costureira, algo tranquilo que não ofereça, né? Sim. Nenhum risco mais... Essa medida, ela vem com a proposta de ter uma liberdade econômica no país. Essas atividades de baixo risco, elas podem ser instituídas, a empresa pode ser constituída e as diretrizes ali estabelecidas sem uma interferência do poder público, sem uma ampla fiscalização. Eu também entendo que seja prejudicial. Pois é, essas regras para essas atividades de baixo risco, a regra que vem do governo federal sobrepõe as regras já municipais, estaduais, distritais, por exemplo, que fica decidido lá? Em tese, sim, por uma questão hierárquica, né? Só que essa questão de baixo risco... Porque o município já tem uma legislação sobre isso, né? O Estado... Só que, na verdade, com relação às leis trabalhistas, o que impera é o que está na Constituição Federal e na CLT. Né? Então, as atividades de baixo risco, as empresas podem ser constituídas sem muita fiscalização, entende? Sem, por exemplo, um alvará muito específico de funcionamento. Certo. Vamos lá, tem mais um ponto. Desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Traduz pra gente, então. Bom, o que acontece? Quando eu constituo uma empresa, um CNPJ, certo? Eu tenho uma pessoa jurídica atuando, contratando, dispensando, remunerando. Sim. A desconsideração da personalidade jurídica é a situação seguinte: eu não consigo receber nada dessa empresa, desse CNPJ, então eu afasto a pessoa jurídica para ir atrás dos sócios, dos CPFs das pessoas físicas. Essa desconsideração acontece em processos judiciais, trabalhistas, cíveis, onde a gente precisa responsabilizar alguém. Por exemplo, você tem uma empresa grande aí. Por exemplo, a gente teve essa que faliu há pouco tempo. Sim. Vamos dar um exemplo da Avianca. Aí tem um monte de gente entrando na justiça. Nesse caso, eles também vão direcionar isso? Ou aí o que acontece? Antes, com a reforma trabalhista de 2017, o que aconteceu? A simples existência de um grupo econômico, várias empresas sendo dirigidas ou administradas pelas mesmas pessoas, já incidia a questão de afastar a personalidade jurídica e ter uma responsabilização ali quando se comprova que está tendo, por exemplo, uma fraude. A mera existência de um grupo econômico fazia com que todas as empresas respondessem pelo débito. Certo. Com SMP, não. Tem que se comprovar que existia uma intenção de uma fraude, que o dinheiro era movimentado livremente sem qualquer contraprestação, sem qualquer comprovação de necessidade. Então, agora, ao invés de todo mundo do grupo econômico responder, só vai responder se ficar configurada uma fraude. É prejudicial. Que vai ficar mais difícil do cidadão, do consumidor, no caso, comprovar que conseguir receber, na verdade. Sim, porque né? O caso porque mais... você até comprova, mas como... O caso é o ganhar e não levar. O exemplo mais claro que eu posso te dar é o seguinte: a empresa não tem nenhum patrimônio no nome dela.
Não tem casa, não tem dinheiro no banco, não tem lote, não tem nada. Mas está tudo no nome dos sócios. Tudo no nome dos proprietários. Certo. Então, essa desconsideração da personalidade jurídica é justamente para afastar o CNPJ e ir atrás dos sócios. Então, mas na sua visão, isso não vai ser interessante? Não, não é prejudicial. Porque a gente vai ter uma série de processos onde o empregado não vai conseguir comprovar a fraude. Porque ao invés da empresa responder, vai ficar indo atrás de vários Sim. CPFs. É o interessante, é o bom que se vá atrás do CPF. Certo. Só que o empregado não vai conseguir comprovar, pode em tese não conseguir comprovar essa fraude. Entendi. E aí ele não acessa os bens do sócio. Eita, mas tá complicado. Olha, tá chegando participação aqui, vamos lá. A Solange, ela diz o seguinte: trabalho à noite, não recebo feriados porque dizem que não tenho direitos por eu ganhar adicional noturno. Quero saber se não tenho direito mesmo. Bom, o Instituto do Adicional Noturno não tem nada a ver com o pagamento do feriado. A hora noturna, ela é paga de forma diferenciada e o adicional noturno em razão de uma proteção da saúde do trabalhador. Por quê? O nosso organismo, ele funciona melhor durante o dia. Certo. À noite é para repouso, certo? Então isso aí tá errado. Já é uma compensação, ou seja, Sim. Solange, você tem direito, sim. Sim, o feriado não tem nada a ver. Se ela está trabalhando no feriado, ela tem direito a receber o feriado. Tá certo. Temos a participação da Érica. Ela diz o seguinte: quem trabalha em hotel de copeira nunca teve folga no domingo e está há 2 meses. Como é que fica a folga de domingo? Não vai ter mais direito? A cada 4 semanas ela tem um domingo de folga. A pessoa não se identificou, colocou aqui, qual a lei para os finais de semana? A gente falou agora há pouco, pincelando rapidinho, então, doutora Paula, a questão dos finais de semana, como é que fica? Bom, a questão dos finais de semana agora pode trabalhar em final de semana. Pode trabalhar final de semana, feriado, domingo, todos os dias, desde que você tem uma folga no domingo a cada 4 semanas. Ou uma folga na semana. Ou uma folga na semana, Isso. Ok. Vamos lá. A Cleide diz o seguinte: trabalho de segunda a sábado, não tem horário de almoço, entre as 7h30 até as 18 horas. Isso está correto? Não, você tem direito ao mínimo de 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Pode buscar seus direitos, hein? O Jonathan diz o seguinte: na empresa que eu trabalho, eu tenho que trabalhar 6 domingos para folgar o 7º. Pode isso? Não. Eita, Jonathan, o negócio tá ruim, hein? Não, esses domingos têm que ser pagos em dobro. No caso, essas pessoas que estão fazendo esse tipo de consulta e estão identificando, elas têm que procurar algum advogado para conseguir resolver isso? Ou só chegar lá no patrão e falar: olha, eu sei dos meus direitos, eu estou sabendo que eu tenho direito a essa folga, eu tenho direito a esse horário de almoço. Enfim, qual é o melhor caminho, doutora Paula? Já tem que ir para uma via, tipo, judicial, já procurar um advogado? Olha, eu entendo. Qual a sua orientação? Por mais que eu seja advogada, trabalhe Sim. com isso, eu entendo que a conversa é o primeiro passo, é o primeiro caminho. Tentar conversar com o empregador, explicar a situação para ele, falar que você está ciente dos seus direitos, é o caminho inicial. Não conseguindo, a via judicial eu entendo que seja a melhor maneira. Então, tenta primeiro um acordo, um papo. Sim, conversar, né? Tentar negociar, porque muitas vezes os direitos, eles são, não sempre, mas eles são sonegados, eles são impedidos, né? De gozar os direitos corretamente, porque a pessoa não tem conhecimento. Pois isso é uma coisa complicada, né? Porque o empregador está sabendo que ele tem que pagar e faz ali uma vista grossa, faz que não está entendendo. Então, você chega nele, conversa lá com o seu patrão, fala: agora eu estou sabendo, né? Já consultei uma advogada que eu tenho direito. A gente pode entrar num acordo, né? Isso aí. O Eduardo de Faina, ele quer saber se nessa reforma tem algum benefício, no caso dessa medida provisória, né? Ou se é só prejuízo para o trabalhador. Olha, eu sou um pouco suspeita porque as leis trabalhistas, elas são de um movimento de proteção ao empregado, que é a parte mais fraca da relação. O empregador, ele detém o dinheiro, ele detém o poder, ele detém o mando. Então, a CLT vem cá, empregado, vamos te ajudar, vamos lutar por você. Esse tipo de mudança, tanto com a reforma quanto com essa medida provisória, tende a afastar cada vez mais direitos do empregado. Então, eu entendo que são benéficas. Maléficas. Perdão, são prejudiciais. É que a vontade é de que faça bem para o trabalhador, mas está difícil, né? Olha, o Tomás, ele diz o seguinte: ele quer saber se esses direitos valem para os trabalhadores rurais. Isso que a gente estava falando aí, dos dias, dos horários, e para o trabalhador rural a regra é a mesma. Os trabalhadores rurais, eles são regidos por uma legislação específica. Então, a questão de horário de trabalho noturno também
É uma categoria mais específica. Abrange em determinados pontos, mas não dá pra gente esmiuçar aqui, né? Tá certo. Olha, eu tenho uma participação que não se identificou, mas é até interessante. Olha aqui. Na empresa que eu trabalho, eles dizem que o feriado Corpus Christi 7 de setembro não são considerados feriados. Eu sou padeiro, mas faço outro tipo de serviço como entregador. E essa questão do feriado, que não é feriado, porque tem muito isso, né? Tem feriado que todo mundo considera, mas ele vai olhar, não, só que não é feriado. E aí? São duas perguntas em uma observação. Os feriados reconhecidos, eles estão previstos por lei. O 7 de setembro, salvo engano, é reconhecido como um feriado nacional, sim. Já a questão de ser padeiro e trabalhar como entregador poderia me chegar a uma ideia de um acúmulo de funções. Porém, só analisando o caso dele com maior cautela para poder dar certeza. Porque às vezes o empregado é contratado para uma função, faz outra. Totalmente tem mais diferente. gente falando sobre isso aqui, Ou é contratado para uma e faz várias. Aí, Valquíria, já a resposta para a sua. Então, essa questão aí é mais peculiar. O ideal é procurar um advogado para ter as devidas orientações. Porque o advogado vai analisar cada caso concreto, os documentos que esse empregado tem, para poder dar uma orientação mais segura. Olha aqui. Outra pessoa que não se identificou, gente, se puder, manda seu nome, fala de onde é que você está falando, que a gente quer saber, tá? A pessoa está dizendo o seguinte: trabalho numa empresa, eles descontam o FGTS, só que não depositam. O que eu faço? Estão aproveitando para a sua participação aqui para tirar algumas dúvidas. E aí? Bom, na verdade, o FGTS ele é pago pelo empregador. O que ele deve estar querendo dizer é o INSS, que realmente o empregador desconta a parte do empregado e se ele não faz o devido repasse, ele pode responder até por apropriação indébita, ele responde um processo criminal por isso. O FGTS não é descontado do empregado, ele é pago pelo empregador. Tá certo. Só mais uma rapidinho para a gente encerrar. Então, tem muitas participações chegando. Eu agradeço a todo mundo que participou. Doutora Paula, olha, a Lohane diz o seguinte: quem trabalha em panificadora, trabalha domingo, trabalha feriado, recebe por fora do salário? Se sim, quanto temos em direito? A gente deve receber o dobro da diária? Nossa, por fora, meu Deus. O salário por fora é uma intenção que a empresa tem de sonegar imposto e de retirar direitos do empregado. Isso é muito sério. Vamos supor que ela ganhe R$1.000 na carteira e esses R$1.000 reflitem em férias, 13º, FGTS, né? É o salário dela. Uhum. Porém, eles pagam R$300 por fora, em dinheiro. Tinha que entrar no cômputo da remuneração. Tinha que ser 1.300 para todos os fins. Então, isso é totalmente errado. Tá vendo aí, né? Então, tá aí essa resposta. Muito obrigada, doutora Paula Duarte Tavares Rodrigues, que ela é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente, esclarecido um pouco sobre essas mudanças aí dessa medida provisória, que ainda vai para o Senado, mas vai mexer na vida do trabalhador, né? Já está mexendo. Já está, né? Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Muito obrigada.